Meu amigo, tem bola rolando para o tricolor do Arruda. Alô, alô, Igor Moura. Alô, Edinaldo Santos, forte abraço pra você, amigo, boa noite, um abraço pra todo mundo ligado aqui no Bola Rolando. De antemão, um ótimo fim de semana natalino pra todo mundo. Logo mais será você na Escócia e eu na Holanda, né? Rapaz, e um cara chamado Roberto Carlos no meio, né? Sim, sim. Maravilha, né? O rei, gênio. Eu tinha um irmão, saudosa memória, que ele dizia: vai cantar de graça pra mim hoje. Pois é. Bom, Edinaldo, falando em Natal, né? De antemão, um Feliz Natal pra você, amigo, pro nosso você também, felicidades. Aqui, pra todo mundo que esteja escutando a gente nesse momento. Natal em que o Santa presenteou a sua torcida com mais três contratações. Numa tacada só, 3. E num setor que a gente vinha debatendo há um certo tempo, que era o setor mais carente até então do elenco do técnico Itamar Schulli. A zaga. O Santa, de zagueiro contratado, ele só tinha anunciado o Rafael Pereira. E estava em busca de mais 2 zagueiros para ter no elenco cerca de 4 a 5, vamos colocar 6 zagueiros, contabilizando 2 garotos formados na base. Ainda tem o garoto Diego, que está em processo de observação do técnico Itamar Schulli. Na ordem, o Santa anunciou hoje o zagueiro canhoto Luiz Felipe, atleta de 27 anos, um armário, viu? 1,93 de altura, tem o zagueiro Luiz Felipe. Ele que se profissionalizou. Lá no interior, em Belo Jardim, chama esse tipo de zagueiro de guarda-roupa. Pronto, 1,93 m. Ele se profissionalizou no Flamengo de Guarulhos, São Paulo, em 2016. Depois jogou em 2017 no Foz do Iguaçu, do Paraná. Chegou a vestir em 2 oportunidades a camisa do Central, aqui de Caruaru. Ele teve um intervalo na carreira dele. Jogou pelo Central em 18, ano que inclusive o Central foi vice-campeão pernambucano, né? Perdeu pro Náutico a final. Aí ficou algumas temporadas sem atuar, voltou vestindo a camisa do Central. E nesse ano 2023, ele teve a carreira onde ele mais jogou, onde ele teve talvez o maior sucesso dele como profissional até aqui. Ele jogou o Campeonato Maranhense pelo Motoclube, time de expressão, você conhece bem, você que morou em São Luís, sabe que o Motoclube é um time de torcida, fez 11 jogos no Campeonato Maranhense. Depois jogou a 2ª divisão do Campeonato Mineiro pelo Betim, quase subia para a 1ª divisão, e terminou a temporada jogando a Série B pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Tava jogando no Botafogo, não era titular, fez 7 jogos ao todo nessa Série B do Brasileiro, mas talvez tenha sido o clube de maior potencial técnico, a competição de maior exigência, 27. De maior exigência, a competição que ele já jogou foi essa Série B, jogando pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Chega um zagueiro canhoto pro Santa Cruz. Pouco tempo depois, o Santa anunciou outro zagueiro, o Paulo César. Esse tem 24 anos, 1,86 m de altura, se profissionalizou no Ceará em 2018 e entre 2018 e 2019, ele já profissional no elenco do Ceará, ele fez só 5 jogos. Aí o contrato dele com o Ceará acabou, ele começou a rodar. Em 2021, jogou pela Independente de Limeira, no interior de São Paulo. Em 2022, jogou o Campeonato Potiguar inteiro pelo Potiguar de Mossoró, terminou a temporada jogando pelo Grêmio Anápolis, de Goiás. Esse ano, fez 3 jogos no Potiguar, chamou a atenção e o CSA levou. CSA, ele fez 18 jogos, jogou a Série C inteira pelo CSA, alguns jogos foi titular também no CSA. Vou dar um exemplo, ele foi titular num jogo em que o CSA ganhou do Internacional na Copa do Brasil. E depois o CSA perdeu nos pênaltis em Porto Alegre. Mas o Paulo César foi titular desse jogo, 18 jogos pelo CSA, e ele chega emprestado pelo clube alagoano, pelo Azulão do Mutange. Emprestado até o fim do Campeonato Pernambucano. Outro que chega emprestado até o fim do Campeonato Pernambucano. Lateral esquerdo, Juan Tavares, o mais jovem desses contratados até aqui. 21 anos, tem 1,79 m. Ele se profissionalizou, saiu da base profissional ano passado no Goiás. Ainda fez 6 jogos no Goiás, na 1ª divisão, Série A. Do Goiás, o contrato dele acabou, ele foi embora pro Paysandu. Jogou apenas 4 jogos pelo Paysandu esse ano no Campeonato Paraense na Copa Verde. E o Cuiabá levou. Como era jovem, o Cuiabá levou para ser uma aposta. Utilizou mais o Juan Tavares jogando algumas partidas de campeonato mato-grossense da Copa Federação Mato-Grossense de Futebol, no time B do Cuiabá. E, como o atleta tem vínculo no Dourado, que ficou na 1ª divisão brasileira, o Cuiabá emprestou o atleta pro Santa Cruz, contrato até o fim do Pernambucano, portanto 2 zagueiros, 1 lateral esquerdo contratados. A qualquer momento, o Santa vai fechar aquela lacuna no gol,
porque o William Assmann tá muito próximo, já tá virando novela até, né? Já tá muito próximo de ser anunciado esse goleiro que pertence ao Juventude. Terminando essa contratação desse goleiro com essas que eu acabei de citar, o Santa só vai atrás de mais duas, ao que tudo indica. Mais um volante e mais um ponta. Pois é, mais 3 contratações, ciclo ainda aberto ou fecha definitivamente? Como eu falei, o Santa acredito que vai atrás de mais um ponta e um volante. Aí encerra o ciclo. Poderia até ir atrás de um meia. Só que o Willi vem fazendo essa função. O João Pedro vem fazendo essa função. O próprio jogador da base que o Santa tem também faz essa função. O David Miguel, que fez gol no jogo treino contra o time sub-20. Ou seja, alguns atletas que podem exercer essa função de meia armador por dentro. Então, acredito que o Santa, no mercado hoje, esteja mais preocupado em trazer volante e também ponta, extremo. O Santa Cruz, de alguma forma, né? De alguma forma não, com todas as forças, com toda a dedicação, com toda a concentração, conseguindo trazer esses jogadores todos, né? Exigia-se isso por causa da ampla reformulação e necessária reformulação que precisava ser feita no clube, porque não é fácil, né? Você começar do zero é impressionante. O Santa Cruz está conseguindo formatar esse time e agora é esperar que esses jogadores, pelo menos de forma competitiva, possam atingir a expectativa de fazer um bom jogo nessa decisão que o Santa Cruz já encara de frente, que é a decisão do pré-nordestão contra a equipe do Altos lá em Teresina. É esperar para ver o que vai acontecer. Esperar para ver. Quer mais uma? Outra? O Santa acaba de anunciar um meia. Rapaz, isso é uma máquina, rapaz. Esse Santa Cruz é uma máquina de trazer jogadores, entendeu? É uma máquina alucinante. Ninguém segura o Santa Cruz. Bom, o Matheus Melo, jovem atleta também, 24 anos, 1,82 m, é natural de Toledo, no Paraná. O Matheus Melo, ele foi cria da base do Toledo, passou depois, se profissionalizou pelo Linense, no interior de São Paulo. Aí foi pro Internacional emprestado para tentar chamar atenção no Inter de Porto Alegre. Jogou no Inter B. Do Inter B foi pro Corinthians Sub-23, aquele time de aspirantes, né, como a gente chama. Sim. Time de aspirantes do Corinthians. Voltou pra Linense em 2022, ano passado. Fez 16 jogos e se destacou no Linense, tanto que foi pro 15 de Piracicaba. E esse ano, no 15 de Piracicaba, jogou a Série A2 do futebol paulista, a Copa Paulista, e em 35 jogos fez 7 gols. Chega bem referendado do 15 de Piracicaba, tava lá no interior de São Paulo, portanto, mais um meia. Uma tacada só de 4 jogadores. 4 jogadores num dia só. Aí sobe para quanto? Para 20 já? Sobe só pra 18. 18. Com esses 4, 18. Faltam 2 para 20. 2 para 20 e eu acredito que vai fechar em 21. O goleiro, que a gente acabou de falar, um ponta e um volante. Porque o meia tá contratado, é o Matheus Melo, de 24 anos. É uma máquina de contratações Santa Cruz, cara. É impressionante. Quer então atualizar agora o torcedor pro elenco do Santa? Seria bom, né? Pro torcedor, toda hora muda. A essas alturas, ter uma visão geral das inúmeras contratações que o Santa Cruz fez até agora. Vamos lá, Igor Moura. Vamos lá, então. Goleiros. Na ordem que eu falo, é a ordem hierárquica de provável titular da posição. André Luiz, Rock Kennedy e Thiago. A qualquer momento, o William Assmann pode ser contratado. Um reserva para brigar com o Rock Kennedy pela reserva do André Luiz. Pelo menos nos treinamentos. Na lateral direita, Totti, Hernandes e o Ellison. Ou Totti, o Ellison e Hernandes, na ordem hierárquica. Na lateral esquerda, João Vitor e Juan Tavares. Na zaga, Rafael Pereira, Paulo César, Luiz Felipe, Ítalo Melo, Cristiano, Juan Robert e Bernardo, que vem atuando como lateral esquerdo em determinados treinamentos. Então o Santa agora, zagueiro, não é mais uma grande lacuna, não é um grande problema para o Santa Cruz. Volantes, Lucas Bessa, Lucas Siqueira, Caio Melo, Dudu Ferraz e Carlos Henrique. Os meias, João Pedro, Matheus Melo, David Miguel, João Vitor e Felipe Cardoso. Os pontas, Willi, Tiaguinho, João Diogo e Eduardo Santos. E os atacantes, Matheus Matias, Pedro Bortoluso e o Gabriel Cardoso. Detalhe, amanhã, às 3 da tarde, sem a presença de torcida, mas com a presença da imprensa, o Santa não fechou esse jogo treino para a imprensa. Não?
Que novidade, hein? Porque o que estão fechando aí de treino, jogo treino, é impressionante. Não, o jogo contra o Serra Branca foi um jogo treino, mas não foi abriu. fechado. Não foi fechado. Mesmo o mando de campo sendo do Serra Branca. Santa Cruz tem sido diferente nesse aspecto. Tem. Contra o Sub-20 do Santa aí foi fechado porque foi um treino Sub-20, mais a título de treinamento. Agora, contra o Globo, amanhã, aberto para a imprensa. E no dia 30, contra o 13, não só aberto para a imprensa, o amistoso lá em Queimadas, como a gente vai transmitir o jogo. Porque no Náutico e no Sport estão fechando até treino para jogo treino. Você vai se preparar para o jogo treino, você fecha o treino e fecha o jogo treino. É impressionante. É incrível. Bom, então o Santa vai abrir para a imprensa para a gente poder observar amanhã esse jogo treino diante do Globo. Esse é aquele jogo treino, Ed, que a gente tinha falado que o Santa havia trocado. Seria contra o Sub-20, o Itamar Schulli pediu algo mais exigente, né, pro elenco. Olha, vamos tentar colocar o time. Aí botou o Globo e enfrentaram quarta-feira o time Sub-20, vitória do Santa 3-0. E contra o Globo amanhã, às 3 da tarde, no CT Ninho das Cobras, a gente vai estar lá observando todo o passo a passo, todo o jogo, quem entra, entrevistando esses personagens pós-jogo entre Santa Cruz e Globo, pra gente na segunda-feira debater de acordo com o rendimento que a gente observar, a performance do Santa Cruz. Até porque é algo que a gente concorda em gênero, número e grau, né, Edinaldo? Nesse tipo de jogo treino, o resultado é o que menos importa. O que mais importa, quem foi bem, conseguiu render, performar fisicamente o jogo todo. Tudo isso é observado e vai ser observado por nós. É o rendimento, amigo. É o rendimento do time que vai se precisar fazer análise. Porque resultado a essas alturas não é importante. Perfeito. E amanhã os jogadores fazem o jogo treino contra o Globo e serão liberados para as festividades natalinas. Porque o Santa está chegando ao fim da sua terceira semana de pré-temporada. Segunda-feira começa a quarta semana. E vai terminar a quarta semana com o jogo do dia 30 contra o 13 lá em Campina Grande. Aí o Santa vai completar praticamente um mês de trabalhos ininterruptos. Fechado mesmo, um mês fechado, né? O Santa vai ter 5 semanas contabilizando o pré do jogo contra o Altos, que ainda não se sabe se vai ser no dia 7 ou no dia 6. É algo que a qualquer momento a CBF vai confirmar. Vamos escutar um jogador que amanhã estará em campo, provavelmente? Vamos lá. Pedro Bortoluso. Nem o João Diogo, nem o Pedro Bortoluso estiveram em campo no jogo treino que o Santa fez contra o Serra Branca. Foi a opção do Itamar Schulli, porque os atletas tinham poucos dias de treinamento. Amanhã, provavelmente, vão entrar em campo, seja como titular, seja como suplente, entrando no decorrer da atividade contra o Globo de Ceará Mirim, que vai jogar a primeira divisão Potiguar. E o Pedro Bortoluso foi apresentado e fala das suas principais características, da sua condição física atual e do tempo que o Santa precisa para compreender logo a filosofia do técnico Itamar Schulli. Eu sou um jogador de área, que gosto de vir buscar o jogo, me movimentar bem. E a minha qualidade é ser um jogador aguerrido, que ajuda os companheiros. E quando a bola sobra, eu gosto de fazer os meus gols, gosto de ajudar a equipe tanto com gols como assistências. E é isso, eu sou um cara que luto muito pelo time. Cara, eu vinha trabalhando já, né? Eu já vinha de pré-temporada no meu antigo clube, então eu me considero pronto. Foi mais uma escolha do professor por eu ter recém-chegado, mas para o próximo jogo treino eu tô apto para começar jogando. Sem dúvida, acho que a gente está focado nesse jogo. É uma decisão, é nos detalhes que a gente pode ganhar o jogo, então a gente está trabalhando bem, está se esforçando bem também, todo mundo está se esforçando, está focado para que a gente vá lá para o jogo contra o Altos e consiga a classificação. Pronto, então Pedro Bortoluso, que amanhã vai ter a oportunidade das suas credenciais. Pedro Bortoluso, que em tese começa credenciado para ser o titular da camisa 9 Coral em 2024. Deixa eu aproveitar, Igor, para dar uma repercussão ao que aconteceu ontem aqui. Inclusive, terminou repercutindo, né? O contato que eu tive ontem aqui com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, quando ligou aqui para entrar no ar, em função do que eu tinha comentado, que não entendia até agora essa quase certeza que dirigentes do Santa Cruz têm de que o Santa Cruz vai sim ter oportunidade de disputar uma Série D. Né? Eu manifestei aqui a minha discordância
porque não vejo qualquer possibilidade de que isso ocorra, porque você teria que alterar regulamentos, né? E isso fica constituindo um tipo de virada de mesa, uma coisa que a gente batalhou tanto para acabar no futebol brasileiro, que era uma coisa tão rotineira. De repente você tinha uma competição para favorecer A, B ou C, você alterava as regras do jogo com a maior facilidade, com a maior cara de pau. Então, minha gente, depois de depois de 20 anos, já vamos passar de 20 anos de pontos corridos, principalmente na Série A, onde se deu um basta a essas alterações que nós tínhamos com tanta constância, onde o poder político dos bastidores era muito significativo e ficava acima da legalidade. Então eu nunca entendi por que está se alimentando ainda isso. E eu trouxe esse assunto de volta ontem porque o João Vitor, na conversa que teve com o presidente do Santa Cruz, ele ainda alimenta essa esperança. E eu tinha registrado ontem discordar frontalmente daquela gestão que o presidente da federação teria feito com o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, que agora foi destituído do cargo, como todo mundo sabe, perdeu o cargo, anularam a eleição dele, mas ele ainda no cargo discordou frontalmente disso, né? Foi uma tentativa que não evoluiu, nem deveria evoluir, eu fiz questão de dizer isso ontem, porque na minha cabeça isso não tem sentido. A gente quer ver o Santa Cruz retomar uma divisão especial do futebol brasileiro, seja ela qual for, mas com a sua luta dentro de campo, com a sua participação técnica dentro das 4 linhas do gramado. Da mesma forma que ele perdeu, ele precisa recuperar dentro das 4 linhas. E não dessa forma. Porque eu fico imaginando, rapaz, os clubes que lutaram tanto para chegar, os clubes que brigaram tanto, que investiram, de repente olha de lado, aí aparece Santa Cruz, não sei quem, tendo a oportunidade de voltar a uma divisão da qual eles não fizeram por onde voltar para essa divisão, porque simplesmente ficaram de fora, ficaram sequer com a divisão no futebol brasileiro. E aí entra o presidente da federação, nos atribuindo, inclusive, o fato de ele não ter tido êxito nessa empreitada com a direção da CBF, culpando, de certa forma, a imprensa. E na conversa eu disse que aquilo era um grande equívoco dele, né? E essa pecha de dizer que é contra os clubes, que é contra o Santa Cruz, que é contra o futebol pernambucano, isso não se enquadra porque o torcedor entende bem quando a gente faz esse tipo de abordagem. Uma coisa é você querer a volta de Santa Cruz aos seus bons tempos. Outra coisa é você querer forçar uma barra da forma que estão querendo forçar. E quando eu falei que isso faz necessário você fazer uma coisa legal e essas alterações requerem um tempo, não se pode fazer alteração de uma hora para outra, porque isso fica constituindo uma virada de mesa. Eu vi aqui, eu tive a preocupação de ver, até com a colaboração dos amigos, o item importante da Lei Geral dos Esportes, que, como vocês sabem, foi aprovada recentemente. No artigo 193, é bem claro lá, a participação de organizações esportivas em competições de responsabilidade das organizações esportivas que administram e regulam a respectiva modalidade, dar-se-á em virtude de critério técnico previamente definido conforme os próprios regulamentos. Aí tem aqui o item desse artigo, o item 1. Para os fins do disposto nesse artigo, considera-se o critério técnico e habilitação de organização esportiva em razão de colocação obtida em competição anterior. Aqui está bem claro, você vai conseguir em razão da sua colocação em competição anterior. E no item 2 desse artigo fica vedada a adoção de qualquer outro critério não previsto no regulamento da respectiva organização esportiva, especialmente o convite. Então é bem claro que está aqui na Lei Geral dos Esportes que essa tentativa foge completamente ao que aqui está exposto e foge também à legalidade. Então, quando a gente fala isso, a gente não está querendo ser contra o futebol pernambucano, contra o Santa Cruz, muito pelo contrário, está se buscando uma ideia de que o Santa Cruz volte, mas volte pelas vias legais e volte retomando a sua luta dentro das 4 linhas no gramado. Uma Série D com 64 clubes e durando a primeira fase com apenas 14 rodadas, eu acho muito pouco para o tamanho que tem o número de clubes profissionais que tem o Brasil. Agora, se a Série D vai ter 64
clubes. Os clubes pernambucanos que vão jogar é Petrolina e Retrô. Agora, eu ainda critico e acho e tenho certeza que é um absurdo a Série D ser tão curta e as divisões nacionais do Brasil não comportarem mais clubes no cenário que o Brasil tem. Eu acho que daria para o Brasil ter uma quarta divisão, uma quinta divisão, para ter mais jogo, minutagem, mais tempo de exercício, para ninguém ficar na inanição. Todos nós temos consciência disso. Mas se o futebol brasileiro tivesse mais organização, poderia não ter só 4 divisões, mas 5 divisões, de forma que essas divisões fossem profissionalizadas, com certeza que poderia. bem planejadas. Agora, isso é uma coisa para se fazer, para se programar, para se planejar. Você, de uma hora para outra, quer fazer uma mudança dessa para beneficiar Santa Cruz, o A mais B ou mais C, isso é um absurdo, cara. Isso é você voltar aos tempos em que você jogava o regulamento na lata do lixo. Então, acho que isso não deve acontecer. Ah, mas a imprensa está fazendo isso para deturpar. Como deturpar? Você está querendo dar, no mínimo, uma legalidade a esse tipo de ação. E não tem coisa mais importante do que você preservar os regulamentos da forma que foram estabelecidos. Alterar isso de uma hora para outra é verdadeiramente inaceitável. Eu jamais aceitaria esse tipo de coisa. E está aí, a Lei Geral dos Esportes está aí demonstrando que isso é impossível de ser feito. Agora, você reorganizar o futebol brasileiro, aí eu concordo plenamente, inclusive com a criação de uma 5ª divisão, porque a CBF tem sim condições para isso. É uma entidade riquíssima que guarda com a maior facilidade 800 milhões de reais nos seus cofres e poderia muito bem criar uma 5ª divisão, dando total e irrestrito apoio a esses clubes. Porque esses clubes, eles passam o ano todo hibernando. Isso. Eles jogam 3 meses e vão hibernar, não fazem mais absolutamente nada e não há uma preocupação nem da CBF, nem das federações. Pelo menos para ir até setembro, né? Exato, de dar a esses clubes a oportunidade de jogarem o ano inteiro. Seja que clube for, de grande porte, de médio porte, qualquer tamanho de clube precisa ter atividades o ano inteiro, mas aqui não se faz isso. Porque eu acho interessante, porque essa grita agora só porque é o Santa Cruz? Quanto tempo isso não aconteceu do Central ficar sem divisão, do Porto ficar sem divisão, de tantos clubes aqui mesmo de Pernambuco que ficaram sem divisão? E eu nunca vi essa briga para alterar um regulamento. E agora querem fazer porque é o Santa Cruz? Sinceramente, não concordo. Pois bem, Edinaldo, 4 reforços anunciados, Santa que pode a qualquer momento anunciar um 5º, né? O goleiro, que a gente já tá falando aqui que tá na agulha, William Assmann, Santa deve fechar até o período natalino, a noite de Natal, domingo, Santa deve fechar com esse goleiro e fechar esses 5 reforços a mais pro elenco do Itamar Schulli que entra em campo amanhã. Ok? Ok, Ed. Aí o